Nação tricolor, família tricolaço, amanhecemos com uma bomba no São Paulo Futebol Clube. Segundo alguns jornalistas muito conceituados, inclusive, e já está em boa parte aí da mídia esportiva, o Conselho Fiscal do São Paulo, que se reuniu ontem, uma reunião extraordinária deles, parece que encontrou irregularidades no contrato de compra com o jogador Diego Souza quando ele veio do Sport para o São Paulo. Alguns conselheiros fiscais ali do clube que são responsáveis justamente para supervisionar essa questão financeira de compra, venda, tudo que envolve o São Paulo Futebol Clube, departamento de futebol, estão encontrando algumas divergências de valores, falam até que os valores passados para a mídia no geral, para o público, da compra, dos valores de compra dos 10 milhões de reais do Diego Souza, falam que esse valor é muito superior. Ou seja, estão desconfiando que o presidente Leco tem alguma coisa a ver com o desvio de dinheiro da compra do Diego Souza. Isso é uma acusação muito grave. Claro que agora precisa haver uma perícia, uma investigação muito séria em cima dessa notícia, dessa informação, dessa desconfiança desse grupo, porque se isso realmente existir, a gente precisa tirar de uma vez por todas esse senhor da presidência do São Paulo. Paralelo a isso, vem correndo, através dos associados do São Paulo, um pedido de impeachment para o presidente Leco. Então, pelo que eu apurei, já tem muita gente envolvida nessa assinatura. Esse documento vem ganhando adeptos, vem ganhando assinaturas cada hora que passa. Então, é uma pressão muito grande em cima do Leco nesse momento. E ele, que não é bobo nem nada, já está dizendo, está mostrando que está tentando fazer alguma coisa nesse sentido, está aparentemente querendo montar um conselho de futebol, nomear alguns diretores, alguns conselheiros, para meio que mostrar que existe sim transparência, de que o São Paulo vai estudar todas as contas, de que vai mostrar para a sociedade os valores investidos e tudo mais, e isso é mais, pelo que eu acho, aí não é uma informação, é achismo meu, eu acho que é mais uma estratégia para boi dormir, para calar a boca das pessoas, para diminuir esse impacto dessa bomba que surgiu hoje no Morumbi, porque esses nomes que ele está estudando são nomes muito capacitados e nomes de muito peso ali dentro do São Paulo, onde ele conseguirá eventualmente reverter qualquer problema nessa linha e permanecer no poder mais uma vez. Então, vamos ficar atentos, eu vou ficar atento nesse assunto e sabendo de outras informações eu venho aqui trazer para vocês. Mas independente de qualquer coisa, se ele tem culpa nesse caso do Diego Souza ou não, repito, isso precisa ser averiguado, precisa haver uma investigação muito ferrenha, muito pesada para confirmar mesmo esses boatos, esses achismos que parece que o Conselho Fiscal está vendo, mas eu sou adepto daquela frase, onde há fumaça há fogo. Então, enfim, vamos averiguar, não quero ficar acusando ninguém aqui, só estou trazendo uma informação para vocês que me soou como uma informação bombástica e tem muito a ver com esse momento do São Paulo. Inclusive, esse conselho de futebol, conselho futebolístico, não sei o nome que o Leco está querendo implementar, se de fato for montado isso, pode passar por cima de ações do Raí, por exemplo. O Raí é o diretor executivo de futebol. E aí, como é que fica o São Paulo nessa? Como é que fica o Raí nessa situação? O Cuca já chega numa maré extremamente conturbada. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Outra informação, galera, é que o São Paulo, como vocês já sabem, o Cuca está querendo transformar esse elenco. O São Paulo realmente precisa enxugar a folha de pagamento. Existem três posições aí bem focadas aí que o São Paulo pretende contratar novos jogadores, sendo lateral direito, um segundo volante, volante mais de chegada, e também atacantes pelos lados. Essas são as prioridades do Cuca nesse momento. Por quê? Porque o São Paulo, devido à eliminação precoce que teve na Copa Libertadores, acabou atrapalhando muito o planejamento financeiro que ele imaginava conquistar, o avanço aí das fases na pré-Libertadores e na Copa Libertadores como um todo, e isso complicou demais o caixa tricolor. A gente se livrar do Diego Souza nesse momento, dos valores altos dele, de pagamento de salário, a mesma coisa com o Nenê e tudo mais, é um processo que o São Paulo está fazendo. Uma coisa que eu achei interessante aqui, a gente também agora não pode se livrar assim rapidamente sem ter um plano B. Então o que o São Paulo tá tentando fazer nesse momento? Porque a gente não tem dinheiro. Então qual que é o lance que o São Paulo está querendo fazer? É justamente tentar utilizar o nome desses medalhões, por exemplo, o Nenê, um Jusilei, para eventualmente conseguir trocas,
um por outro, ou eventualmente um por dois, enfim, fazer alguma troca nessa linha, ou conseguir jogadores de menos expressão. O São Paulo já estava tentando Roger Guedes, já tentou Tietê, tentou Keno nesse momento também, com salários muito caros, e as equipes que têm o direito desses jogadores, que têm um passe desses jogadores, digamos assim, né? Essas equipes não querem liberar somente por empréstimo, ou venda ou nada feito. Então o São Paulo está tendo que quebrar a cabeça. Pode existir uma possibilidade de ter um respiro e uma chance da gente conseguir ter um dinheiro bom caso o Militão realmente vá para o Real Madrid, porque o São Paulo, lembrando, o São Paulo tem ainda 10% numa futura venda do Militão, isso está em contrato quando o São Paulo vendeu o Militão para o Porto, e por mecanismo da FIFA de formador, né, de ser o clube formador do atleta, o São Paulo tem 3,5%, ou seja, então tem 13,5% de um valor milionário caso realmente se confirme essa saída do Militão ali para o Real Madrid. Então essa grana daria um respiro para o São Paulo e o São Paulo não precisaria talvez fazer tantas loucuras assim. Lembrando que no meu modo de ver, saída de Nenê, Jusilei e Bruno Pérez, eu acredito que não é loucura nenhuma, é até um reforço para o ambiente tricolor. Claro, a gente não pode simplesmente se livrar desses jogadores sem ter uma reposição. O elenco do São Paulo já está muito fraco e a gente perdendo em quantidade também fica muito complicado disputando o Campeonato Brasileiro, disputando Copa do Brasil, que é o que nos resta, né? Mas, enfim, essa é a nova estratégia agora do Cuca. É conseguir empréstimo por empréstimo ou ofertar um jogador, trazer dois de menor expressão, aumentar um pouco essa quantidade do elenco e formar um grupo mais leve, um grupo de jovens, porque o Cuca tem essa ideia de formar uma base para 2, 3 anos para o São Paulo, a partir de agora, já criar essas raízes com esses jogadores para formar um time campeão a partir daí. E mais uma bomba, segundo o jornalista Vitor Birner, o São Paulo está prestes, a diretoria do São Paulo está prestes a receber uma proposta no valor aproximado de 143 milhões de reais pelo Antony. Essa proposta, segundo o jornalista Vitor Birner, viria de um clube da Premier League. A gente já sabe que provavelmente não seria o Chelsea, porque o Chelsea está com esse problema aí na justiça lá na Inglaterra por conta do fair play financeiro, tem todas umas baboseiras aí nesse sentido, então provavelmente não seria o Chelsea, mas ele crava que a diretoria do São Paulo, dentro de algumas horas, vai receber uma proposta, uma bolada, 143 milhões de reais pelo Antony. E aí você amigo São Paulino, amiga São Paulina, sabe muito bem como que funciona isso, né? Chegou o dinheiro na mesa, ele não pensa em nada, meu amigo, ele só olha para aquelas cifras ali brilhando e foda-se planejamento, foda-se retorno técnico, foda-se que uma temporada a mais no Antony ele pode sair pelo dobro do valor, ele não tá preocupado. Chegou a cifrinha ali, ó, brilhando no rosto dele, meu amigo, ele pega mesmo e acabou o planejamento, ele não tá nem aí pro São Paulo. Então é mais uma notícia para a gente ficar muito esperto e muito preocupado, porque vindo realmente essa proposta, provavelmente deve vir de um City, de um United, de um Liverpool, um Arsenal, por que não? Aí, meus amigos, o negócio vai complicar. Por um lado, a gente vai ter uma grana muito forte, mas com essa diretoria que está aí, eu tenho sérias preocupações de que a gente conseguiria montar um elenco. E outra, no meu modo de entender, o Antony, as poucas joias que a gente formou, desde o Lucas, desde David Neres, que a gente não teve tempo de ver, né, ele florescendo, eu acho que esse menino precisaria ficar de alguma forma, porque ele é o futuro do São Paulo nesse momento, técnico eu digo, né, de trazer retorno técnico, títulos, mais uma preocupação para o torcedor são paulino. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, tomara a Deus que dessas bombas aí, o melhor aconteça para o São Paulo, porque se a gente for depender desses diretores, presidente e desses safados que estão capitaneando o São Paulo, a gente está muito frito, viu, amigos? É isso, galera. Sabendo de mais informações eu venho aqui. Por favor, curta, compartilha, não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha dessas bombas. Vamos juntos aqui ficar monitorando, porque o São Paulo Futebol Clube é nosso, não desses abutres que estão aí só pelo poder. Grande abraço e vamos São Paulo!